lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Meditarmos uma porção da Palavra de Deus. Como mencionei semana passada, estamos encerrando o livro do Atos dos Apóstolos, né? Estudamos 28 capítulos, o qual Lucas escreve a um homem chamado Teófilo. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e depois ele faz um segundo relato, que é a história do Ato dos Apóstolos, a vida do Atos dos Apóstolos. E Lucas então termina no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Ele menciona depois que Paulo chegou ao concílio de Jerusalém, mais ou menos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Ele mencionou toda a viagem missionária de Paulo, todas as suas viagens, e ele terminou no capítulo 27 e 28 com a viagem de Paulo e a sua chegada a Roma, onde ele seria julgado. E lá em Roma, na própria casa dele, ele ficou por 2 anos naquela cidade. Lucas achou melhor ou preferiu não relatar o martírio de Paulo. Ele preferiu terminar o livro como Paulo, talvez um herói, ou aquele grande homem que fez as grandes missões, chamado em Atos dos Apóstolos. Aquele Jesus que continuou vivo na sua vida, em cada cidade em que Paulo chegava pregando, anunciando a mensagem de Deus. Aquele Jesus vivo que ressuscitou. E Paulo, então, ele termina o Ato dos Apóstolos continuando vivo, né? Porque a igreja, ela cresce e continua com a sua missão. Nós bem sabemos, depois que ele morreu, quando ele escreve a Timóteo, quando ele diz que ele estava sendo oferecido como libação, porém, isso Lucas não menciona. Ele termina esse livro na 4ª viagem dele, que era a viagem onde ele ia se apresentar em Roma, iria ser julgado. Pois bem, terminando o livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos que nós temos a nossa missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é ser teófilos. O que é teófilos? Theo, Deus, filos, amigos. Então nós temos que ser amigos e amigas de Deus, para anunciarmos a grande mensagem de Paulo. Hoje ainda estava mencionando que quando Paulo, Silas, Barnabé e Lucas chegam na cidade de Tessalônica, logo o povo daquela cidade corre para as autoridades da cidade e eles mencionam aqueles que têm revolucionado o mundo, aqueles que têm transtornado o mundo, têm chegado também aqui. Atos 17, versículo 6. O que eu quero dizer para você hoje, como é diferente a igreja de hoje. Que saudades da igreja
daquela época. Hoje, quando você vê uma igreja evangélica, você vê uma igreja sem ação, você vê uma igreja sem atitude, você vê uma igreja sem posição, uma igreja que, quando tu lê o livro de Atos, ou antigamente os nossos antepassados da fé, aqueles que nos conduziram a Cristo, tu vai ver a grande diferença que eles faziam. Quando tinha com alguém chamado de cristão, era alguém respeitado, era alguém ainda que tinha credibilidade. Hoje, lamentavelmente, a igreja de Deus, muitos líderes de Deus têm se misturado, têm perdido o caráter, têm perdido a postura de cristão. Hoje a igreja deixa a desejar. Quando eu lembro que naquela época, Paulo, Silas, Timóteo, Barnabé, apenas 4 homens e muitas vezes 2 homens, quando eles iam nas suas viagens missionárias, eles revolucionavam as cidades aonde chegavam pelo testemunho que davam. Onde está o testemunho da igreja? Hoje parece que tudo está bom. Hoje aquele que vai com a multidão, Maria vai com as outras. Hoje é uma igreja acomodada, é uma igreja parada, é uma igreja sem ação. Aonde nós perdemos a chama, aonde nós perdemos o caráter, aonde nós perdemos a essência. Ou será que nunca tivemos a essência? Ou será que nunca tivemos o caráter de cristão? Hoje, para ser crente é tão fácil, porém, para fazer a diferença, está sendo difícil ver a luz e o sal da terra. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, livro de Mateus 24, versículo 9, a Bíblia diz assim: então vos entregarão à tribulação e vos matarão e serão aborrecidos de toda a gente por causa do meu nome. Deixa eu ler direito que eu li errado, né? Então vos entregarão à tribulação e vos matarão e serão aborrecidos de toda a gente por causa do meu nome. Hoje a grande dificuldade é quando você quer inserir o verdadeiro evangelho dentro da igreja. Hoje, quando tu chama o compromisso de cristão, o compromisso de discípulo de Cristo, é mais fácil expirar fora do que assumir um compromisso. É mais fácil desistir do que assumir um compromisso. Mas naquela época, em Mateus 24, Jesus estava fazendo o sermão da montanha, do monte, e ele então predisse num dos seus sermões dele, que era os últimos dias que antecediam a segunda vinda dele. Ele disse que os últimos dias a igreja, os discípulos dele, os seus seguidores, iriam sofrer tribulação, muitos iriam morrer por causa do nome dele, muitos seriam aborrecidos, muitos seriam entristecidos, muitos seriam odiados por causa do nome dele. Hoje parece que ninguém mais quer pagar o preço. O preço para fazer diferença. Ter um nome é uma coisa, assumir é outra. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fazemos milagres. Jesus vai dizer assim, isso está escrito na Bíblia, Mateus 7, 21, 22 e 23. Então Jesus vai responder e dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim. Muitos levam uma capa, uma máscara, mas não assumem a sua identidade de cristão. Naquela época, quando você lê a história dos apóstolos, quando você vê a história de cada um, vamos ver o que aconteceu com Pedro. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro morreu
crucificado de cabeça para baixo. Olha só esse homem, lá de Betsaida, um pescador, um homem que confessou a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que disse que Jesus era o Filho de Deus, aquele que estava com Jesus na transfiguração, aquele que estava no dia de Pentecoste, mais ou menos no ano 67 depois de Cristo, mais ou menos com a idade de 75 anos. A tradição diz que ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu mestre, como seu Senhor. E quando eles quiseram ir, o crucificaram, ele disse, então crucificam-me de cabeça para baixo, para não ser crucificado como seu Senhor. Não se sentiu digno de ser crucificado como seu mestre. É isso que Jesus disse, que muitos seriam odiados, aborrecidos, e muitos iriam morrer pelo seu nome. Outro discípulo chamado André. André morreu crucificado em X, né? Uma morte terrível foi a morte de André. André, primeiramente, foi discípulo de João Batista, de quem ele ouviu a afirmação de Jesus, quando João Batista, ao ver Jesus, ele disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse André foi discípulo de João Batista. E o dia que João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, André ouviu também as boas notícias do seu irmão Pedro. Quando Pedro disse, achamos o Messias, o André deixou tudo. E com Pedro, ele começou a seguir a Jesus Cristo. Outro discípulo que ouviu a mensagem de Deus e depois que quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele seguiu pregando a mensagem e a ponto, como Jesus disse, muitos serão odiados e vos matarão. O lugar do martírio de André foi em Acaia, uma província romana na Macedônia, que formava a Grécia. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X. Ele não foi pregado para que seu sofrimento se prolongasse. Ele foi martirizado na Grécia, foi aonde ele morreu. Aqueles discípulos, aqueles seguidores de Cristo, eles não só estavam dispostos a ser maltratados, a ser aborrecidos, serem entristecidos, mas prontos, sim, aquilo que Jesus falou, vos matarão. Bartolomeu foi um outro dos discípulos de Jesus Cristo, identificado como Natanael, natural de Caná da Galileia, recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis um verdadeiro israelita. Esse Bartolomeu, ou como mencionamos, ele que seguiu a Jesus, Nataniel, né, também por nome de Nataniel, ele exerceu seu ministério na Anatólia, na Etiópia, hoje na Armênia, Índia e Mesopotâmia. Ele foi esfolado vivo e crucificado também. Ele sofreu torturas. Outros dizem que ele também foi golpeado até a morte. Outros dizem que ele foi amarrado a um saco e lançado no mar. Outros também asseguram que ele foi esfolado. Mas todos sofreram martírio por amor a Cristo. Filipe era outro que era natural de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Foi um dos primeiros a ser chamado discípulo de Jesus e foi chamado pelo irmão Nataniel. Diz que ele pregou o evangelho na Frígia. Ele também morreu na Ásia Menor, enforcado a um pilar do templo em Heriápolis.
Outro homem, discípulo muito amado de Jesus, foi o João. João era chamado o apóstolo do amor. Morreu de morte natural em Éfeso, mais ou menos no ano 103. Muitos dizem que ele tinha mais ou menos a 94 ou a 100 anos de idade. Esse apóstolo, chamado o apóstolo do amor, ele recebeu quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, e era o único discípulo que estava ali diante da cruz, presenciando o seu mestre. Foi o único discípulo dos 12 que assistiu à crucificação do seu mestre. Todos os demais fugiram, todos os demais o abandonaram. Mas João, chamado o apóstolo do amor, ele ficou ao pé da cruz. E ao lado de Maria, a mãe terrena de Jesus, Jesus deu a missão a ele para cuidar da sua mãe, para cuidar. Ele foi um também dos filhos de Zebedeu. A Bíblia diz isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, como mencionei, o único que ficou ao pé da cruz. E foi o primeiro a crer na ressurreição de Cristo. E a tradição também relata que João residiu na cidade de Éfeso. Ali ele fundou várias igrejas e também comandou várias igrejas. Ele foi levado prisioneiro na ilha chamada Ilha de Patmos, no mar Egeu, para onde ele foi desterrado, e ali ele teve todas as visões do chamado livro da Revelação, ou o último livro da Bíblia, Apocalipse. Ele foi levado na ilha de Patmos como prisioneiro, e ali ele recebeu todas as visões de Deus, do novo céu, da nova terra, e de todas as igrejas quais ele enviou as 7 cartas, as 7 igrejas na Ásia Menor. Após a sua libertação, ali na ilha de Patmos, ele morreu na cidade de Éfeso, mais ou menos com 100 anos. Também a história diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo quente, mas saiu ileso, não morreu. Então, a sua morte foi natural. Outro discípulo que nós temos foi chamado o Judas Tadeu. Esse Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou a Jesus: Senhor, para que te manifestará a mão ao mundo, a nós e não ao mundo? E diz a tradição que ele pregou o evangelho na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria e também na Pérsia, aonde ele foi martirizado. Esse é outro Judas, né? Esse é chamado Judas Iscariotes. Esse Judas Iscariotes, ele foi filho de Simão, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata e enforcou-se em seguida. Só um pouquinho que eu vou voltar no outro Judas, né? O Judas Tadeu, ele foi martirizado junto com Simão Zelote, e a história diz que ele foi cravado por flechas. Dessa forma ele também morreu. Como tinha 2 Judas, o Judas Tadeu, agora vamos para o Judas Iscariotes, né? O Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus por 30 moedas de pratas, né? E depois, quando ele viu o que fez, a Bíblia diz que ele foi e enforcou-se, né? E com esse Judas, a gente vê 2 pontos de vista. Quais são os 2 pontos de vista? Muitos dizem que ele entregou Jesus por causa do dinheiro. O outro ponto de vista é que ele tinha tanta fé que Jesus era o Mestre, era o Senhor, era o Deus Todo-Poderoso, e que a ponto que se ele entregasse Jesus para os seus inimigos, que Jesus tinha poder para descer da cruz e se ver livre dos seus inimigos.
ele tinha fé o suficiente para isso. Então esse foi o fim do Judas chamado Judas Iscariotes, né? Hoje a gente tem essa palavra, uma gíria, né? Que a gente usa, o Judas. Judas é o chamado traidor, né? Às vezes numa conversa, cá lá, você diz, vai para lá, Judas. Ou seja, vai para lá, traidor. E Matias foi quem substituiu Judas. Ele foi escolhido lá em Atos, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 ao 26. E esse Matias que substituiu o Judas, que morreu, né? Ou suicidou-se, ele exerceu seu ministério na Judeia e Macedônia. A história diz que ele foi martirizado na Etiópia. Também tinha os outros, né? Como Mateus. Mateus era o cobrador de impostos e ele era filho de Alfeu, chamado também de Levi. E ele percorreu toda a Judéia, Etiópia, Persa. Ele pregou 15 anos o evangelho na Palestina e na Etiópia ele foi morto ao fio da espada. Tem outro Simão, né? Tinha o Simão Pedro e o Simão o Zelote. Ele está incluído na lista dos 12 e julga-se que esse Simão também morreu crucificado, ou seja, o Simão, o cananeu. Ele foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano e martirizado após de expirar. E tem Tiago, né? O Tiago foi o primeiro a morrer, foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, mais ou menos no ano 44 da nossa era cristã. Esse foi o primeiro a morrer ao fio da espada. E esse Tiago, ele morreu ciente que ele tinha cumprido a ordem de Jesus, o ide de Jesus, a grande comissão de Jesus. O ide de Jesus está em Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado e a pregar. Esse foi o evangelho que ele pregou, que ele anunciou a todo mundo. Então, ele quando chegou na Espanha, ele não tinha mais terra, só viu um mar. E quando ele chegou na Espanha, ele pensou consigo que tinha chegado o fim do mundo. Por isso a expressão findis mundi, que para o Tiago, para ele tinha cumprido a missão de Jesus, quando ele disse: pregai o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Para ele chegou ao fim do mundo quando chegou na Espanha. Ele só viu água, só viu mar. Também foi o maior, tem Tiago, filho de Zebedeu, um dos irmãos do apóstolo João, natural de Betsaida da Galileia. Foi o primeiro a morrer, foi o primeiro a estar ali. E por fim, Tomé. Tomé foi aquele que viajou muito pregando nas regiões da parte da Média, da Parta Média, Persa, chegando até a Índia. Foi morto, atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Ele que só acreditava, né, da ressurreição de Jesus, a Bíblia diz, quando ele iria tocar, ele disse: eu só acredito que o Mestre ressuscitou se eu tocar, se eu ver os cravos na sua mão, tocar no seu lado, onde foi traspassado pela lança. Aí eu creio que ele ressuscitou, aí eu creio que ele está vivo. E assim o Barnabé, quando Jesus ressuscitou, chegou e ele disse: Barnabé, toca aqui, veja que sou eu. E para terminar, o nosso glorioso Paulo, né? O Paulo é um homem que nos inspira no Novo Testamento. Ele foi decapitado próximo de Roma, segundo
a tradição. Ele foi o maior missionário que a igreja primitiva teve. E talvez o maior missionário de todos os tempos. Ele era um israelita da tribo de Benjamim, natural de Tarso, na cidade da Cilícia. Hoje, essa cidade da Cilícia fica na Turquia. Ele tinha por nome romano Saulo e o apóstolo ao gentio chamado Paulo. De perseguidor aos cristãos, ele passou a ser perseguido. Ele que fez as 3 viagens missionárias, ele que esteve junto aos 12 discípulos, ele que nos conta toda a história do ato dos apóstolos e a grande relato de que tudo quanto Deus fez na vida dele e através da vida dele. Hoje nós temos uma igreja atuante, uma igreja que atua, uma igreja que age, uma igreja que trabalha. É através da vida desse homem que marcou a história como o grande apóstolo dos gentios, aquele que cumpriu a viagem, a missão, aquele a quem Jesus se apresentou e teve com ele, aquele quem Jesus falou, quem o Espírito Santo ministrou no seu coração. Que você possa ficar assim, encerrando o livro dos Atos dos Apóstolos, sabendo como eles morreram, como eles deram a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à causa de Cristo Jesus. E eu e você, o que nós temos feito hoje? Qual tem sido o tamanho do nosso amor, da nossa expressão, do amor de Deus na nossa vida e através da nossa vida? Qual o preço você tem pagado? Qual nome de cristão você tem levado? Qual caráter de cristão você tem demonstrado? Você diz ou você é um verdadeiro cristão? Você diz ou você verdadeiramente tem a essência de cristão? Você hoje estaria disposto a morrer como eles morreram? Você hoje estaria disposto a dar sua vida como eles deram a sua vida? Hoje eu acho que até eu duvido. Sabe por quê? Porque hoje, quando você está com dor de cabeça, tu não consegue ir à igreja. Hoje, quando você está cansado, tu não consegue ir à igreja. Hoje, quando tem um probleminha qualquer, você não consegue ir à igreja. Hoje, quando a luta está meio ferrenha, meio brava, meio triste, você não tem ânimo para ir para a igreja. Se você não tem ânimo para cultuar, você vai ter ânimo para dar a sua vida por Cristo? Reveja a sua vida diante de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para todas as quartas-feiras e domingo, agora, a partir das 19 horas, estar conosco na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, ali, próximo ao Hospital da Criança, bem ao lado do CREP da Suzy. Avenida Adolfo Berenger Júnior, aquela avenida indo para o aeroporto. Comunidade Batista, Ministério da Palavra, todas as quartas e domingo, às 19h30. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir. E fica agora com esse clipe e Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.
Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.